Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre carreira, sobre caminhos, sobre trilhas, sobre gestão de pessoas. E hoje eu vou falar aqui com uma pessoa, daqui a pouco vou apresentar aqui o Eduardo, que nós vamos falar sobre algo que eu sempre falo sobre minha carreira aqui de educação como professor, mas eu tenho uma carreira também como consultor, e há muitos anos as minhas consultorias são para empresas familiares, não no contexto que nós vamos falar aqui, Eduardo, já apresentando aqui o Eduardo Falsarella. Eu estava errando o seu nome, para dizer a verdade, estava te chamando de Falsarelli, mas é Falsarella. Sim. Acho que é por causa do WhatsApp. O WhatsApp corta o A. Corta o A, exatamente. E não no contexto, né, que vocês no INEPAD trabalham, que é a sucessão, mas naquele momento da profissionalização das empresas, né, que sempre é um momento assim em que aqueles processos que foram meio criados ali no dia a dia, que a empresa vai crescendo, às vezes foi uma pessoa que começou sozinha, trouxe seu parente, trouxe seu tio, trouxe seu primo, a empresa gradativamente vai crescendo, chega no momento que ela precisa se organizar, não é profissionalizar, eu não gosto desse termo, profissionalizar, eu acho que ela tem que se organizar, e aí é onde eu entro um pouco com a consultoria. Mas eu acho que o seu tema é muito importante, por isso que eu quis te convidar, te agradeço muito por estar aqui no sábado, que sempre é muito complexo. Eduardo, eu queria que você começasse contando um pouco quem é o Eduardo, porque eu sei que hoje o Eduardo está lá à frente do INEPAD, é um doutor em administração pela FE, mas o Eduardo veio de algum lugar, né? Quem é o Eduardo? Como é que é essa história? Muito bem. Obrigado, viu, Cachito, de ter me chamado para participar. É sempre uma honra estar participando, né, desses temas que são tão importantes tanto para a empresa, mas eu diria mais até socialmente, né? Eu falo que as empresas elas têm uma função social muito maior até do que a função que ela tem ali como um ente, né, econômico. Ela tem é mais importante para a sociedade até do que para o próprio sócio. Bom, na verdade, um pouco da minha história, eu costumo falar que eu sou um empreendedor serial, como o pessoal costuma falar, mas a minha carreira é de empreendedorismo, né? Eu sou nascido e criado em Campinas, tive toda a infância e adolescência, né? Já com muito contato com o empreendedorismo. Meu pai sempre foi empreendedor. Não lembro do meu pai trabalhando numa empresa fixa, porque ele sempre montou negócio, sempre teve os negócios próprios dele. Como todo bom empreendedor, meu pai teve uma fase da vida que quebrou. Isso foi... O pessoal não conta essa parte, né? Não conta, mas eu digo que é a parte mais importante, que foi uma parte importante para minha vida, inclusive. Né? Que foi uma parte onde eu e minhas irmãs, a gente teve contato com alguns fracassos que são naturais da vida e que a gente já vai acostumando, vamos dizer, a lidar com frustrações. Né? Você sabe, só pegando um ponto que você falou, eu dou a disciplina empreendedorismo e trabalho com isso em alguns contextos, e é muito comum só se falar dos sucessos, né? Você só pega o cara que da garagem dele fez um negócio de R$1 bilhão, mas a gente tem que lembrar que mais de quase a totalidade das mesmas, mais de 70% quebram, né, nos primeiros anos. Então é preciso às vezes contar essas histórias. Né? E o empreendedor, se você começar a conversar, se você começar a extrair do empreendedor a história dele, você vai ver que teve, antes da empresa de sucesso, teve 4, 5 que quebraram. Né? O bom empreendedor, ele tem que passar por essa fase para poder ter um histórico de resiliência, né? Mesmo como empreendedor. Mas essa fase, na verdade, foi importante, mas para as nossas vidas, da minha família, né, do meu pai e tudo mais, para aprender algumas coisas. Mas todo esse ambiente de empreendedorismo que eu sempre vivi fez com que, desde criança, eu gostasse de empreender. Então, desde criar pequenas empresas com meus amigos para fazer festa junina e ganhar um dinheirinho ali que acabava sendo o dinheiro que eu usava para as minhas coisas, esse tipo de coisa sempre fez parte da minha vida, né? Durante a faculdade, eu então, na época de escolher uma carreira, acabei optando pela engenharia. Não me arrependo, embora eu tenha atuado muito pouco. Eu fiz engenharia civil, né, na USP aqui de São Carlos. Eu acho que ela foi muito importante. A engenharia foi muito importante para gerar uma base que eu uso muito hoje, né? A base principalmente ali de quase que ser meio autodidata, porque lá pouca coisa os professores de fato ensinavam, era mais
se vira, né? O civilismo. Isso é legal porque você aprende a aprender, né? Exato. Que é uma competência importante hoje, né? Exatamente. Foi a coisa, eu acho que eu realmente mais aprendi na faculdade. Foi isso, aprender a aprender. A forma de estudo era bem diferente do que a gente tinha lá no colegial, né? Era muito mais prática e muito mais objetiva. E a engenharia me deu uma visão também muito mais clara da parte principalmente matemática, né? Que acaba que eu usei muito depois em finanças, né? Quando eu fui para administração. Mas durante a faculdade eu montei mais uma empresa. Eu ainda não era formado, mas estava em vias de me formar, foi no último ano da faculdade. Um colega meu me chamou para montar uma construtora, eu já tinha vontade de empreender. E aí montei no meu último ano da faculdade com ele, só eu e ele no quintal da casa dele, uma coisa assim, bem mesmo raiz. Aquelas histórias de empreendedor, né? Exatamente, bem raiz mesmo. Nunca tinha tocado uma obra, nunca tinha tido contato com a administração e fui me arriscar lá assim, direto, né, como uma empresa mesmo e tal. E fui me arriscar nessa linha. Aí comecei a ler muita coisa sobre administração, livros e mais livros. Foi inclusive onde eu li muito material do professor Alberto, que você entrevistou aqui, que é da FE. E ali eu comecei a sofrer as dores do empreendedor de verdade, né? Embora a empresa, ela, como na grande maioria, nasceu pequena, ela cresceu muito rápido. A gente começou a fazer algumas obras públicas na região de Campinas ali, e tinha bastante obrinha pequenininha, de um murinho aqui, um negocinho ali e tal, mas pra gente era muita coisa, mas era simples, não era nada muito complexo, né? E aí a gente foi tendo obras, aí começamos a entrar na área de construir casas, né, para não próprias, mas para terceiros e tal, com administração, enfim, foi crescendo, fui ganhando um pouquinho mais de experiência tanto na engenharia quanto na administração, mas eu já sentia desde sempre ali que a engenharia não era o que eu gostava de fato, né? Eu tinha já essa percepção de que eu gostava mais da organização, da administração da obra em si do que a obra propriamente dita. Só 2 pontos aqui que interessantes, né? É muito comum ter engenheiros na gestão das empresas, principalmente grandes empresas. A gente vê muitos CEOs aí que, na verdade, vêm da engenharia, né? Eu acho que a engenharia ela dá uma capacidade de pensamento racional, analítico, né, muito importante na gestão. Mas o outro lado que você contou é algo que eu, como professor de administração, eu sempre comento isso. Um médico vai precisar aprender a administração, um engenheiro precisa aprender a administração, um advogado precisa, porque se ele vai ter um consultório dele, se ele vai ter um escritório dele, se ele vai ter a construtora dele, ele vai precisar administrar. Então, a administração, na verdade, ela está presente em todas essas caras. Exatamente, e eu digo até mais que isso. Na própria vida pessoal, a gente precisa de administração, né? A nossa vida ela é uma empresa, deixa de ser, né? Você tem entradas, tem saídas, tem fluxo de caixa, tem DRE, tem balanço, tem tudo. Então, a administração ela faz parte da vida, ela é intrínseca à sociedade que a gente vive, não tem muito como a gente fugir. Eu concordo e eu acho, por exemplo, é uma crítica que eu faço, que não ter uma matéria mais aprofundada de administração dentro, por exemplo, da engenharia. A gente teve lá uma matéria de economia, mas não era nada, não entra no tema mesmo, né? Então, faltou muito, de fato, isso. E aí eu fui buscar, né? Como eu precisava de ter esse conteúdo, esse tema de administração, eu fui buscar e entrei então primeiro no MBA aqui na Fundace, né? Bom, vou fazer algo um pouco antes, né, do mestrado ali, vou fazer algo mais... O MBA ele é muito bom nesse contexto, porque de certa forma é um curso de administração, né? Sim, concentrado, vamos dizer assim. Dá uma base muito boa. Claro que você, no MBA, pelo menos no que eu fiz, assim, não tinha nada aprofundado, como não deve ser, né? Aprofundar tanto os temas ali, mas toda a base que, né, eu precisava ali já para conseguir pelo menos ter o entendimento do que estava acontecendo ali na empresa foi muito importante. Bom, a construtora deu certo, ela engatou bem, ela começou a crescer e por alguns motivos, principalmente de desalinhamento societário, que é o que eu trabalho hoje, inclusive, eu resolvi sair da construtora. Também eu já estava com esse intuito muito forte de vir para Ribeirão, de fazer carreira acadêmica aqui na administração e tal. Prestei o mestrado, era o que eu precisava, era ter passado no mestrado. Daí eu passei, já vim para cá, era quase que a desculpa que eu precisava para sair da construtora lá. Já não estava fazendo muito sentido na minha vida. Acabei vendendo minha participação, vim para Ribeirão Preto, entrei no mestrado.
E aí que o professor Alberto me fez o convite para participar do INEPAD. Né? O INEPAD tinha naquele momento um posicionamento um pouco diferente do que tem Era hoje. de educação. Era voltado para a educação, Sim, né? Total. Na verdade... Porque eu não sou de Ribeirão, né, mas eu conhecia o nome INEPAD como eu atuo na FIA, lá em São Paulo, em outras instituições, eu conhecia, mas sempre ligado à educação. Né? Na minha cabeça, INEPAD era educação. De fato né? O professor sempre foi, né? Agora não mais, mas sempre foi. O professor Alberto montou o INEPAD numa área de educação e pesquisa, né? Sim. Não sei se ele contou a história do INEPAD sim, aqui, imagino que sim, né? Então, se quiser pode ver o episódio lá com a história completa. Mas ele tinha, na verdade, a consultoria na pessoa dele. Era tanto que chamava ABM, Alberto Borges Matias Consulting, né? Só que como ela foi incubada dentro da estrutura do INEPAD e nunca teve um dono, né? Sempre foi uma coisa meio... Né, passavam pessoas, mas ninguém nunca agarrou aquilo lá mesmo para fazer acontecer. Ela sempre ficava em segundo plano, né? Então era sempre o INEPAD de educação, que era a parte forte, porque desenvolveu muito a educação à distância, foi uma coisa bem diferenciada de fato. E a consultoria ficava meio ali no cantinho e tal. Antes até da consultoria eu tive algumas experiências também com educação, com franquias e tal, mas foram coisas bem pontuais, nada muito... e também que não deram certo, né? O que eu falo foi os aprendizados também a parte importante ali. Bom, aí ele me chamou para consultoria, aí eu fui para consultoria já, né, no mestrado, as coisas começaram a se encaixar, porque eu estava já estudando e vendo lá na faculdade, além de me dar uma base também para tocar a própria empresa, a própria consultoria, né, ou seja, ser o administrador ali, também já gerava alguns insumos para a gente poder levar para dentro das empresas. A primeira coisa interessante da consultoria é que quando eu entrei lá, era um modelo onde o professor Alberto tinha criado, que ele era muito genérico. Então ele fazia assim, o que você quiser na empresa eu faço. Né? E aí o papel do professor Alberto era intermediar, porque ele ia lá na FEA, pegava um professor bom de gestão de pessoas e se colocava lá no cliente. Aí ia lá, pegava um professor bom de processos, colocava no cliente. Então ele fazia qualquer atividade de gestão que o cliente quisesse, e ele alocava o pessoal da fé. Então ele era quase como ele era só o meio. Claro que as partes que estavam ligadas a finanças estratégicas, que é onde ele atua, aí ele fazia o projeto direto. Isso eu comecei a ver alguns problemas direto. Né? O primeiro, não tinha nenhum tipo de... a consultoria, uma identidade. Ela não tinha identidade. Então ninguém sabia o que fazia de fato a consultoria. Né? Fazia de tudo, aquela história de quem faz tudo não faz nada. Né? E aí acabou que não tinha uma identidade, não tinha algo que a gente era reconhecido como aquele tema. E mais do que isso, a gente tinha um nível de controle muito baixo, porque era sempre um professor novo que você não sabia, ou às vezes até já teve atuação com ele e tal, mas era a figura de um terceiro atuando dentro do cliente. Então eu não tinha controle sobre a forma que ele ia atuar. Se ele fizesse um trabalho ruim, tudo bem, o nome do INEPAD que ia ficar ruim também. E aí isso acontecia, já aconteceu algumas vezes nessa época, né? A gente começou a pensar nessa fase, a gente também começou a trazer a empresa começou a crescer, né? A gente foi fazendo já um trabalho de expansão comercial também, e aí a gente foi trazendo pessoas para contribuir. Então, quem se destacava, como a empresa era muito pequena, então de estagiário a sócio o negócio era assim, um ano. Então, rapidinho, quem se destacava, que a gente via que tinha muito potencial ali, a gente já ia colocando em cargos maiores, que ia subindo, então a empresa estava crescendo. Foi um momento muito conturbado, ao mesmo tempo muito gostoso, muito bom, assim, porque você via o negócio acontecendo, né? E muitos desses a gente foi chamando para sócio, inclusive o Gabriel, né, que nos apresentou, que trabalha contigo também na educação. Ele foi o primeiro sócio depois de mim, né? O professor me chamou de sócio, tá? Depois foi o primeiro sócio que a gente fez o convite. Ele acabou que na época ele estava indo para seguir uma carreira acadêmica, mas ele só foi temporário. Depois ele já voltou e já como sócio também. Aí depois veio o Lucas, que também entrou lá como analista rapidinho, já cresceu, se destacou. Veio a Natália, depois a Letícia, e agora tem mais 3 sócios novos no NEPAD. Então, você estava falando, cara, eu passo duas coisas me trouxeram aqui, né? Primeiro, eu dou aula no MBA de consultoria da FIA, MBA de consultoria, e sempre que
eles têm a aula síncrona, né? Pelo menos uma vez a cada disciplina, e eu sempre falo isso para os alunos. Geralmente os alunos do curso de consultoria são profissionais mais experientes, que estão naquele momento ali da transição, o cara quer sair de ser executivo de uma empresa que quer ser consultor. E eu sempre falo, não seja consultor de tudo. Defina o que você é e dê a consultoria daquilo que você sabe fazer, porque todos que entram no mundo da consultoria cometem esse erro. Eu entendo que o INEPAD, o professor Alberto, por todo o know-how e conhecimento e network que ele tinha, ele trazia a pessoa correta para isso. Mas pequenos consultores, pequenas empresas de consultoria, cometem o erro de ser consultor de tudo. E quando você é consultor de tudo, você não é consultor de nada. Exatamente. Então, depois que eu comecei com consultoria, eu fui falando, não, peraí, o que eu entendo? Eu entendo aqui, de canais de distribuição, tá? Então é isso aqui que eu vou dar. E o segundo ponto que você trouxe, né, que é interessante, que eu vivi isso, você estava contando, eu falei assim, nossa, eu vivi esse negócio. Eu comecei a consultoria sozinho, daí a pouco você pega mais um cliente, você põe uma pessoa, pega mais um cliente, você põe uma pessoa. Chegou uma hora que eu falei, gente, para. Eu tomei a decisão de, deixa eu voltar aqui. E comecei a ficar eu sozinho. Porque você não tem condições neste modelo de garantir a qualidade. E a consultoria é reputação. Se você não entrega coisas boas, qualquer serviço é reputação, né? Se você não entrega coisas boas, você não vai ter outros clientes, você não vai ter indicação. Né? Então, esse cuidado com a qualidade é muito importante, né, na consultoria. Um serviço. Exatamente. Esse foi o ponto que a gente estava, nesse momento, a gente estava percebendo, né? A gente tinha pouco controle sobre isso. E também tinha muita dificuldade, por exemplo, em padronização, né? Porque eu tinha sempre no fim teve uma fase que a gente era e a gente ficou um bom tempo assim, tá? Não foi tão rápido essa mudança, não. Mas no fim a gente só ficava, sempre foi o meio, a gente só coordenava outras consultorias, né? Alguns casos até acontecia do consultor ir lá e aí isso é bem comum, né? De ele entender que o cliente não era nosso, o cliente era dele, e aí começar meio que, peraí, mas o cliente é meu, eu que estou tocando o projeto lá. Não, mas a gente que trouxe o cliente, né? É o INEPAD, é o nome do INEPAD, é o contrato do INEPAD, e ficava sempre essa questão e isso me incomodava demais, assim. E aí numa das conversas eu dou esse mérito, inclusive, ao Lucas, porque a gente já tinha toda a vontade e ele que deu o start, que ele falou e falou, não, vamos fazer isso, tá? O Lucas, que é um dos sócios nossos lá, ele falou, cara, vamos parar com todos os projetos que a gente tem e vamos focar no que a gente é bom em governança corporativa. A gente já tinha estruturado, né, uma área de governança. Esse ponto, eu vou até contar como é que a gente chegou nele. Mas eu ia te perguntar por que depois o INEPAD virou governança e sucessão. Né? Exato. Mas aí depois, nessa virada, que foi quando a gente falou assim, eu fui contra, inclusive, no primeiro momento, porque eu já estava no comercial. E aí, como comercial, você quer ter tudo para vender, né? Quanto mais coisa, melhor. Mas apesar de eu intrinsecamente ser contra, racionalmente eu estava vendo que era uma coisa importante. Eu sabia que ia ser muito mais difícil num primeiro momento, mas no médio e longo prazo ia ser bom. E aí a gente fez isso e foi a melhor coisa que a gente fez na conferência. Deu super certo. Porque ela ganhou uma identidade, né? Virou uma identidade. Hoje ela tem um referencial, né? Exatamente. Hoje ela é conhecida como governança de sucessão. Então esse é o foco e é o que a gente quer, é o que a gente sempre quis. A gente entrou nesse tema, na verdade, foi quase que reativo. Assim, né? A gente começou primeiro entendendo os problemas dos clientes. A gente, como eu falei, o cliente ele chegava relatando algum problema, a gente buscava um professor que fazia isso, ou um consultor, alocava lá no cliente e seguia trabalhando reativamente no que ele tinha. Alguns dos problemas que eles traziam não eram tão óbvios, ou seja, ele trazia, mas ele não sabia o que era. Falava, eu tô com um problema assim, normalmente ligado a alguma coisa de relacionamento, alguma coisa de estratégia e tal. E a gente começou a falar, bom, a gente precisa de ter um ambiente dentro da empresa que a gente vai conseguir tratar, primeiro, a parte que estava aparecendo muito, que era a sucessão, mais amplo um pouquinho relacionamento, vamos entender assim, e também lá do lado da FEA, né, da faculdade. A gente estudando esses temas já começava a dar uma clareza maior sobre governança e tal. E a área de controle, foi aí que veio o Gabriel, né, que conhece muito da área de controladoria, e ele foi se destacando nessa linha, já como
ali como sócio, tal, a gente começou a entender que essas duas áreas que compõem a governança ali estavam fazendo sentido e o mais importante era entregas nossas. Uhum. Era a gente que entregava. Então a gente tinha Aí total como um controle. sócio mesmo, né? Não como Exatamente. alguém contratado que vinha. Exatamente. E também foi um pouco também da ida do caminho do próprio professor Alberto, porque como nessa época ainda tinha, o nome dele ainda era mais forte do que o do NEPAD, né? Ou seja, a gente vendia muito mais o professor do que o próprio NEPAD, as empresas queriam que ele tivesse lá. E a forma da gente conseguir fazer ele ficar lá era via um conselho. Então a gente tinha que montar um conselho para ele poder ir lá dar o espetáculo dele. Uhum. Então começou mais ou menos dessa forma. Em determinado momento, eu não sei precisar quando, tá? Mas certamente foi ali próximo de 2012, 2013, alguma coisa assim. A gente já estava com um modelo, né, mais ou menos igual aí nos clientes, então a gente falou, cara, vamos pegar esse negócio, vamos formatar ele dentro de um padrão, né? Vamos fazer um padrão de trabalho, claro, cada cliente tem uma forma de atuação, mas a gente queria ter um padrão. Então a gente começou a consolidar a ideia de montar o conselho, depois a gente consolidou a ideia de montar a controladoria, tudo isso com também uma base teórica que a gente ia trazendo. Então a gente ia, como é que faz isso? Vamos lá, né, escarafunchar dentro do conteúdo da USP lá, o que a gente acha, enfim. E eu acho que Ribeirão Preto tem uma característica. Você é de Campinas, eu morei muitos anos em Campinas, minha esposa é de lá, e trabalhei muitos anos em São Paulo, você também deve ter conhecido essa realidade. Ribeirão é uma cidade que tem poucas empresas que não são, não vou dizer familiares, mas que já fizeram essa transição. Aqui tem uma característica muito das empresas do agronegócio, que são basicamente empresas familiares, e não deixam de ser, né, porque, apesar do tamanho, empresa familiar não é tamanho, né, Sim, exato. é estrutura, e muito comércio, né, você não tem grandes indústrias em Ribeirão Preto. E essa é uma característica que traz muito para essa necessidade de criação de processos dentro da empresa, que geralmente são aquelas empresas que foram crescendo de uma forma meio orgânica, não tem processo, governança e muito sucessão, né? Porque aqui é muito ainda a empresa naquele contexto familiar, de que você ainda tem muito fundador ou alguém, né, que vem, né, no caso dos agronegócios, né, já talvez seja o neto ou o bisneto, mas é sempre uma figura principal e que a empresa, de certa forma, é muito familiar no contexto dos processos que ela tem. A forma de decisão, principalmente, as relações dentro da empresa, isso é muito característico de Ribeirão. Né? Exato. A gente, e isso foi ótimo para a gente, porque era justamente o ponto que a gente atuava, né? Tava atuando. Você tem razão, a gente tinha muito, eu falava que assim, antes até de chamar de empresa familiar, a gente chamava de empresa caseira. Era quase que a família em casa ali, atuando no negócio, né? Então era um negócio realmente muito caseiro mesmo. Muitas das empresas, como você falou, dependia de tamanho. Tinha empresa faturando 1 bilhão, teve clientes nossos com mais de 1 bilhão de faturamento. Caseira total, assim, né? Era totalmente ali nos processos. As decisões ainda não são racionais, elas são emocionais, elas são feitas na mesa de jantar, né? Aquela coisa. Exatamente, bem isso mesmo. E vendo isso, então, a gente começou a ver que, primeiro, tinha uma oportunidade interessante, né, nesse ponto. Não tinha ninguém que fazia exatamente isso, sempre tinha, né, consultorias ali ligadas, mas exatamente isso não tinha ninguém muito focado. A gente já tinha um nome forte da USP, o nome forte do professor Alberto. Eu falei, bom, vamos focar nesse negócio e vamos ver o que vai dar. Como era esperado no primeiro momento, a gente vendeu menos, porque eu tinha bem menos produto para vender ali. Por outro lado, foi muito rápido o crescimento depois, quando os clientes começaram a ver o valor que a gente conseguia gerar nesse ponto, né? Então, na base, a gente criava lá o conselho, criava uma controladoria, começava a estruturar isso, começava a fazer um trabalho muito ligado aos relacionamentos societários, familiar, sucessão empresarial. Aí a gente começou a trazer pessoal da psicologia, a gente trouxe a Mel, a Pri, que né, se conhece também, enfim, a gente foi trazendo o pessoal para ajudar, porque no fim a gente vende para CNPJ, mas trabalha com CPF. Sempre hoje eu falo que a gente é muito mais psicólogo do que administrador nas empresas, faz parte do processo, mas então esse ponto foi onde a gente conseguiu focar, deu muito certo depois de um tempo. O negócio
engatou e aí a gente começou a ser mais reconhecido. Fizemos uma expansão geográfica também, a gente foi para... Hoje a gente atua muito forte em Belo Horizonte, estava ontem até lá. Toda a região de BH, sul de Minas, Triângulo Mineiro, aí todo o interior de São Que Paulo. também Aqui. deve ter uma característica muito parecida nesse sentido das empresas Tudo. familiares. No fim elas são muito de endereço mesmo. Tudo Não, muito igual. E tem uma questão, né, que você falou aí da questão psicológica disso. Como eu disse, não é que eu atue com o processo de sucessão, mas como eu dou consultoria há muitos anos, desde 2009, 2010, para empresas, em geral empresas de distribuição que estão ligadas a uma grande indústria, e a indústria, de certa forma, vai exigindo que a empresa se organize, porque ela tem os processos dela, e você convive com a história da sucessão. Né? Em geral, você ainda tem nessas empresas, à frente da empresa, o fundador, uma figura muito forte, sempre uma figura muito forte, né? Porque é aquele cara que começou a coisa do zero. Então, e as relações são muito emocionais. E eu sempre falo que uma maior dificuldade de implementar processo dentro de uma empresa dessa é o dono. Ele é o primeiro a pular processo. Ele é que você tem que falar, não, senta aí, vai. Não pula, deixa o processo funcionar. Porque ele é o que vai lá e mexe. Não vai, esse aqui faz assim. E mais do que tudo, né, e aí entrando no nosso assunto, né, que é a governança e a sucessão, quando você olha para os sucessores, e aí você tem muito mais capacidade de falar disso, é uma pergunta, não uma observação, você tem alguns tipos de sucessores. Você primeiro tem aquele filho, filha, que não quer estar no negócio, não quer, eu não estou afim daquilo, eu quero ser outra coisa na vida, mas que existe uma pressão da família para ele estar dentro do negócio. E eu acho que esse é o pior de todos, né? Porque talvez seja aquela empresa que não vai sobreviver na sucessão. Tem aquele que está dentro do negócio, mas ele não tem as competências que o pai tem, o fundador tem, ele não tem, porque o fundador ele passou por tudo, né? Ele é financeiro, ele é RH, ele é comercial, ele sabe tudo. E tem aquele outro, eu estou simplificando muito, você vai falar um pouco mais disso, que é o cara que pega a empresa e faz assim com a empresa. Né? Ele pega a empresa e transforma a empresa efetivamente em um negócio de milhão para um negócio de bilhão. E eu vejo que esses dois, primeiro, você falou da questão da criação dos conselhos, e toda vez que você fala sobre a criação de conselho com uma pessoa, porque na cabeça do fundador, a empresa dele ainda é ele atrás de uma mesa. Ele acha que ele conhece todo mundo da empresa, a empresa tem 300, 500 funcionários, ele acha que conhece todo mundo, que é amigo de todo mundo gosta dele. Né? Exatamente. Então, que você fala um pouco e às vezes às vezes até a empresa de bilhão e todo mundo conhece ele, gosta dele e tal, ainda tem esse carisma, tem essa coisa. Ele dificilmente conhece todo mundo, mas a figura dele é muito conhecida lá e às vezes o sucessor não tem isso. Falando do sucessor, né, é uma coisa, cara, a gente, eu acho que 9 ou 10 perfis que a gente conseguiu traçar de sucessor. Eu simplifiquei bastante. Não, mas você tem muita razão nos pontos, assim, né, sobre a ótica. Eu falo que para um sucessor dar certo é aquele alinhamento dos planetas, né, é uma coisa extremamente difícil, porque ele tem que querer, ele tem que estar no momento certo, ele tem que poder e ele tem que ter competência. E nem sempre a gente consegue alinhar todas essas coisas. É muito comum, muito comum a gente estar em empresa. Tem um caso até bastante típico, né? Embora não seja da região aqui, mesmo assim eu não vou, por óbvio, falar o nome da empresa, mas foi um caso onde a gente sempre começa fazendo a entrevistas individuais e sigilosas com os clientes. A gente entrevista o sucessor, o sucedido, entrevista, né, os gestores, enfim, para entender o conceito. E a gente deixa eles muito livres para falar o que eles querem, né? Fala assim, cara, esse ambiente ele é totalmente sigiloso. O que você está falando é insumo para nós, mas não a gente não vai abrir isso para ninguém. Então, fale o que você precisa de falar. A gente precisa de saber o que está passando na sua cabeça. Em relação, claro, à empresa e tal. E aí o sucessor, ele abriu pra gente que ele já estava há uns 15 anos na empresa, estava no cargo de diretoria já, e ele falou que ele não queria estar lá, nunca quis. Aí ele falou assim, cara, eu toco um banda e tal, meu sonho é ser músico, eu quero seguir carreira de músico e tal. Eu falei, por que você não falou pro seu pai, né? Pelo amor de Deus, não tem a chance de eu falar que eu não quero estar aqui, desde que eu sou
menino, ele fala que a empresa é minha, que eu tenho que tratar ela, que não sei o que e tal. A gente tem uma mania do ser humano, né? A psicologia explica melhor isso, mas que a gente transporta as nossas vontades normalmente para os filhos, sim, ou a gente transporta o que a gente é também para os filhos. Sim. E não, pode terminar. Não, eu ia falar que os fundadores, né, o sucedido, eles têm que entender que o fato deles serem empreendedores não significa que os filhos vão ser. Não, eu ia pegar um ponto que você falou, porque é o seguinte, eu entrevisto, como eu te comentei, muitos professores aqui de ensino médio e eu tento falar muito, né, com esse jovem que está tentando fazer a mudança. Eu falo com 3 públicos aqui. Esse jovem está fazendo a escolha, esse profissional de meio de carreira, que às vezes é um sucessor que ele não quer estar lá dentro, ele quer. É o meu caso, eu fui executivo de empresa há muitos anos, e um dia eu falei, cara, eu quero dar aula, né? Uhum. Tem essa mudança, e também o profissional de terceiro momento da carreira, que é o cara que vai buscar uma consultoria, vai buscar ser professor, né? Os 50 a mais, né? Sim, que a gente está discutindo. Conselheiro. E uma das coisas que eu mais. Exatamente. Uma das coisas que eu mais escuto aqui com os professores é isso que você falou, mas no contexto do vestibular. Os pais querem que o filho faça direito, porque ele é advogado, que faça medicina, porque e o pai quer que o cara seja, o filho ou a filha, sejam o executivo da empresa da família, porque é o sonho dele. A empresa é o sonho dele, não é o sonho do filho. Exatamente. Apesar de sempre a gente falar em todos os casos por filho que assim, olha, você não pode esquecer que você é herdeiro. Né? Então, assim, como herdeiro, você tem obrigações, vai ser sócio. Quase que obrigatoriamente, juridicamente, a empresa vai ser sua. Então, você tem que minimamente entender o seu papel de sócio. Mas você não precisa ser justo. Isso tem que ser uma escolha. A gente, quando deixa isso muito claro, às vezes choca, principalmente o sucedido. Né? Às vezes ele fica meio chocado. Mas meu filho tem que estar aqui, não sei o quê, como é que eu vou confiar em alguém e tal? Cara, confiança não existe, né? Você tem que ter controle. Você tem controle, você pode colocar o que você quiser. É a ideia da governança, é todo esse ponto e tal. Mas assim, você não precisa de ser o seu filho, né? Você pode fazer um sucessor fora da família, aquela coisa toda. Mas é um processo bastante difícil. E voltando da figura do sucessor, tem esse que normalmente ele não quer e não tem aptidão. Tem outros casos onde o sucessor tem muita aptidão, mas ele também não quer. Por quê? Porque ele quer empreender. Aí sim é o caso onde ele é muito empreendedor. Quando o sucessor ele é muito empreendedor, ele às vezes quer montar o negócio dele. Ele não quer viver na sombra do pai. Ele não quer ser entendido como filho do dono. Ele quer ter o negócio dele. Que é uma coisa ruim também a história do filho do dono, né? É péssimo. É péssimo, porque você nunca é visto pelos colaboradores, pela estrutura da empresa, como alguém que está lá por merecimento. Né? Exatamente. E muitas vezes o cara é melhor que o pai. Aliás, tem um outro fenômeno que acontece também. A gente vê muito. Quando o filho é muito bom, o pai segurando. Aí eu não consigo entender. A psicologia explica lá, mas por vezes é porque ele tem medo do filho ser melhor do que ele, ou seja, ele entender assim, cara, meio que eu não fui tão bom assim, eu poderia ter sido melhor, né? Ou às vezes tentando até não sentir de proteção, porque sabe o tanto que o filho vai sofrer, né, na empresa e tal, coisa nesse sentido, vai segurando às vezes o filho querendo voar e ele segurando ali e tal. É outra característica desse momento de sucessão, que é esse embate entre o filho que às vezes traz ideias novas e quer pensar a coisa de uma forma diferente, porque o mundo muda e você precisa mudar junto, né, a forma da empresa atuar, e muitas vezes o sucedido, eu nunca tinha usado essa palavra, achei interessante, que está muito preso no passado, né? Sempre foi assim, aquela frase que a gente ouve o tempo todo, né? A gente sempre fez desse jeito. Ele fica ali e normalmente o sucessor, claro, por ser de gerações diferentes, ele tem ideias diferentes, naturalmente, né? Mas ali o ponto, e aí o que a gente busca de solução sempre, né? E essa é uma das partes mais complexas do projeto, normalmente é no começo dele. É o tal do alinhamento de interesse. Né? No fim do dia, pode ser gerações diferentes, pode ser pai e filho, pode ser se for buscar alguém de mercado, profissional, enfim, o que for. As coisas para darem certo tem que estar com os interesses alinhados. É isso que vai ditar bons comportamentos. Né? O precursor do comportamento é o interesse. Todos nós somos movidos por interesses, esses interesses vão guiar a gente no nosso comportamento.
E aí que mora o grande trabalho que a gente tem nas empresas, que é conseguir fazer com que sucedido e sucessor, principalmente nesse ambiente, né, de relação ali, eles consigam refletir sobre qual que é o interesse deles. Cara, às vezes a gente põe eles para refletir disso e parece coisas que eles nem imaginavam, que eles mesmos nem imaginavam. Então, que ainda tem todo o relacionamento familiar dentro disso, né? Porque às vezes o sucedido não é o filho, a filha única, tem outros filhos, tem um filho às vezes de uma idade diferente. Então ainda tem todos esses outros interesses. Aí que aumenta a complexidade. Porque é uma sopa de interesses ali, cada um apontando para um lado. E se você não conseguir alinhar isso, vai dar problema. Não é nem questão de ser, é quando. Porque vai dar problema. E quando a gente põe eles para pensar, né, sobre interesse, que é uma coisa que a gente não faz, né, eu quando comecei a trabalhar sobre isso, falei, cara, mas eu mesmo nunca fiz isso, nunca parei para pensar o que eu quero da minha vida, né, qual que é o meu interesse de vida e o que isso vai impactar na empresa. E quando eles param para pensar isso aí, começa a mudar as coisas, porque eles, um filho, às vezes, relação entre irmãos ali, aí um fala, abre o jogo, né, ou seja, a gente declara, depois que ele entende o interesse próprio, a gente fomenta que ele externe isso, né? Ele tem que externar isso para todo mundo tem que saber o interesse dele. E ele começa a falar, mas eu não quero trabalhar, não quero ser igual ao nosso pai, falando entre irmãos lá, né? Não quero ser igual ao nosso pai que ficou até 80 anos aqui trabalhando na empresa. Eu quero com 50 anos parar de trabalhar. Tudo bem, é um interesse de vida, isso é nobre, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Se esse é o interesse dele, tem que cumprir. Aliás, a empresa é feita para cumprir o interesse do dono, né? Não tem Foi o que eu te falei, assim, por que eu gosto de falar com... Já entrevistei muita gente falando sobre isso, que é esse meio de carreira, que é aquele momento assim, geralmente você começa, mesmo que você não seja sucessor de uma empresa, você começa uma carreira, às vezes ali por uma inclinação da família, uma influência da família, às vezes porque é a profissão da moda naquele momento, às vezes foi porque o emprego que você arrumou mesmo, não tem muito jeito e você vai indo, mas aí você chega ali aos 30, 35 anos e fala, cara, bom, agora eu sou um profissional, eu tenho meu know-how, meu conhecimento, mas é isso que eu quero da vida? Né? Eu passei por esse questionamento. É isso que eu quero da vida? E muitas vezes eu falo, não é isso que eu quero da vida. Né? E eu acho que, de certa forma, o que você está falando é algo que acontece com todas as pessoas. Né? Você falou, eu mesmo nunca pensei isso, né? Mas acontece com todas as pessoas. Então, que a gente vai vivendo e a gente não para pensar. E aí, quando ele entende qual que é o interesse dele, aí a gente faz ele, né, a gente fomenta para eles externarem isso, aí que a gente começa a ter as soluções ali, né? Porque aí, às vezes, o sucedido, ele também para pensar e fala, pô, peraí, eu já tô com 60. Aí a hora que ele para, eu falei, pô, mas você nunca parou para pensar sobre isso? E não para mesmo, cara. O cara vive 60 anos sem pensar o que ele quer da vida. E aí ele para, pô, não sei se eu quero trabalhar até os 70, né? Não sei se eu quero realizar. Aí começa a fazer conta, né? 70, eu vou ter até uns 85 de vida útil ali, que vou conseguir curtir um pouquinho, vou ter 15 anos só, pô, é pouco e tal, sei lá. Não, então eu quero parar. Aí começa a querer sair da empresa. Às vezes o cara é extremamente resistente em sair. Quando a gente faz esse alinhamento, ele é o primeiro a falar, não, então... Tá na hora. Vamos fazer isso. Agora eu quero acelerar. Não, calma que também não é assim. Também não pode acelerar tanto. E aí vamos para o outro lado desse, falamos de sucessão, falar um pouco de governança, porque essa para mim é uma palavra muito mal compreendida, até mesmo pelas empresas, né? Principalmente com o surgimento do conceito ESG, começou a se falar de governança, e muitas vezes não se compreende muito claramente. Você já falou aí de um elemento fundamental da governança, que é o conselho de administração, e que eu vejo que, principalmente nessas empresas caseiras familiares, quando você fala de conselho de administração, esse fundador, ele toma um choque. Que isso? Você é louco. Você tem empresa de capital aberto. É isso. Então, assim, primeiro falar um pouco sobre governança, conceitualmente, o que é governança, o que é o conselho de administração, depois a gente trazer isso para a realidade dessas empresas. Tá certo. Na verdade, governança, ela mas é até o próprio conceito, vamos pegar, né, do IBGC e tal, eles são processos que são definidos dentro da empresa. Eu costumo, de uma forma bem lúdica e didática de explicar, eu falo que é igual exatamente, né, a analogia de uma caixa de ferramenta. Né? Todo mundo tem uma caixa de ferramenta em casa, né? E toda empresa tem governança. Também costumo falar isso. Desde do carrinho de cachorro-quente da esquina, ele tem governança. Né? A grande questão é o nível e a quantidade de ferramentas que você tem. Mas, enfim,
são processos que fazem com que a empresa ela seja melhor gerida, né? Então, até fica um pouquinho etéreo aí de que ferramentas que são essas e tal. Tem algumas que são muito específicas da governança, como é o caso do conselho, da controladoria e tal, e outras que elas são de gestão de forma geral, né? Então, a contabilidade, finanças, tudo é uma ferramenta também. Quanto melhor elas forem processualizadas, melhor elas forem estruturadas, maior é seu nível de governança corporativa na empresa. Então, é uma caixa de ferramentas. Você pode ter dentro dela uma coisa mais genérica, que é uma chave de fenda, um alicate, um martelo. Você vai resolver muita coisa, né, na sua casa com isso. Mas você pode começar a querer ampliar o seu leque de atuação ali com essa caixa de ferramentas, começar a ter uma chave de boca, começar a ter um negocinho aqui, outro, daqui a pouco você tem ferramentas ali, você só serve para apertar um tipo de parafuso que você vai usar uma vez a cada 3 anos, mas você quer ter na sua caixa de ferramentas. Tudo bem, né? Assim, o seu nível de governança está extremamente alto, talvez até acima do que o que precisa. Algumas ferramentas, elas são muito fundamentais para a sobrevivência da empresa, que no longo prazo isso vai acontecer. Essa é uma delas. Conselho, alinhamento de interesse, processo de sucessão. Isso tudo, depois ele vai caminhando. Além, né, desses processos, você vai ter a parte documental, então o acordo de acionistas, que no fim um documento ele nada mais é do que uma estruturação, mesmo um contrato jurídico, né, ele nada mais é do que uma estruturação formal de um processo, né? Porque toda regra que está ali é um processo que ele vai se transformar na empresa. Que às vezes é outra coisa que eu vejo, principalmente naquelas famílias que tem mais do que um sucessor, mais do que um filho, né? Às vezes o fundador ele reluta em fazer esses documentos, né? E depois que ele vai embora, acaba a família até, né? Porque vira uma briga de entre irmãos, mas que acaba com a família, porque as coisas, eu falo sempre que quanto mais patrimônio foi deixado, mais confusão vai dar se não tiver tudo estruturado, né? Exato. Esse é um problema. Eu falo que o planejamento, que é parte fundamental também ali da governança, em todos os âmbitos, ele evita esses conflitos com certeza, né? Esse é um caso bem clássico e típico, né, do fundador e às vezes ele até fala isso, ele fala assim, depois que eu morrer o problema não é meu. Eu falo, cara, tá bom, mas também, né, você não precisa de deixar soluções, mas também não deixa problema, né? Vamos tentar equalizar ali, equilibrar as coisas e tal. Mas esse então é o contexto ali, né, da governança, né? São ferramentas que quanto mais elas estão operantes na empresa, quanto mais ferramentas você tem, maior é seu nível de governança. Até no NEPAD a gente, depois de um tempo, da experiência que a gente fez, a gente criou uma régua, né, que vai desde um nível embrionário até um nível avançado, que o avançado, ele em tese já é quase uma pré-abertura de capital, ela tem já condições ali, a empresa de ter uma abertura de capital, algo nesse sentido. E ali o que a gente faz é avaliar o que tem e não tem. Né? Simplesmente uma avaliação para aumentar, vamos dizer, essa régua, né? Subir nessa régua. A empresa ela tem que ter algumas ferramentas, alguns processos, né? Documentos, etc. Ela vai subindo ali a escadinha, né? Claro que também não basta só ter, ele tem que funcionar, né? Também a gente cansa de chegar em empresas que tem conselho de administração, tem o conselho aqui e tal, já tem, faz 10 anos que tem o conselho. Aí na hora que você vai ver o conselho, ele é uma reunião de diretoria. Sim. Ele não é um conselho. Cara, eu quero, desculpa, vou até pegar esse gancho, porque eu gostei do que você falou. Eu não sei se você percebe isso, eu estou sempre pelo LinkedIn, sempre lendo coisas sobre gestão, e há uma década a moda era ser coach, depois virou ser mentor. Aí agora está uma moda que eu estou vendo que é a do conselheiro, fazer curso de conselheiro. E eu li um estudo, não lembro o que era, uma reportagem agora, recentemente, sobre isso, falando o seguinte, né? A maioria das pessoas que estão buscando não são conselheiros, são C-levels, né? São caras de gestão, e é o que você falou, vira uma reunião de diretoria, porque ser conselheiro é muito mais amplo do que isso. Uma vez eu estava vendo uma entrevista não é do Kotler, é do... Bom, eu vou me lembrar daqui a pouquinho. Ou era o Kotler ou era o Porter, não é? Que ele falou o seguinte, o cara entrevistou ele
E no final da entrevista, os caras falam, cara, você tem uma cultura absurda, você fala de tudo com uma profundidade. E como assim, né? Ele falou, não, cara, a cada 2 anos eu pego um tema e eu estudo esse tema profundamente. Um conselheiro tem que ter essa capacidade de ver as coisas holisticamente, né? E essa entrevista foi tão forte quando eu a li há muitos anos atrás, que eu adotei isso para minha vida. Eu faço curso de filosofia, sociologia, de administração, de TI, de não sei o que, estudo isso. Como produtor de conteúdo, isso foi bom, porque eu produzo conteúdo de várias coisas. Porque você só consegue enxergar como conselheiro, né? Você só consegue opinar sobre uma coisa se você tem uma visão ampla. E o que a gente vê hoje nesses cursos de conselheiro é o cara que é um C-level, que está querendo fazer a transição, que antes seria para consultoria. Ele fala, não, ó, conselheiro é melhor, porque eu vou lá uma vez por mês, ganho meu dinheiro e vou embora. E não está, é impressão minha ou não está querendo? Acontecendo, está acontecendo. Eu até brinquei no comecinho aqui, eu falei isso. Falei, agora a moda é virar conselheiro. Mas e de fato, ele pode ser útil no conselho, mas não como conselheiro. Né? A gente fala que dá para usar, dá para ser, quando se tem uma pessoa que ele procura a empresa, ou mesmo ele é procurado, alguma coisa assim, com conhecimento específico, ele pode e vai ser importante para o conselho, mas como um convidado. Né? Para ser conselheiro é um papel um pouco mais profundo. E a dificuldade também, quando, como conselheiro, participam também os membros ali da família, os sócios, os que precisam ser preparados para isso também. E tem que ser preparados para isso. E aí tem isso normalmente. Eu não quero ser, eu sou herdeiro, eu não quero ser sucessor, eu vou ser conselheiro da empresa. Cara, você não vai ser conselheiro da empresa se você não passar por ela. Você tem que entender a empresa. Como é que você vai opinar sobre uma estratégia? Porque o que diferencia uma reunião de conselho de uma reunião de diretoria é que uma fala de estratégia e outra fala de operação. Numa eu vou estar olhando o futuro, outra eu vou estar lá presente e passado. Claro, o conselho monitora também, o conselho tem outras funções acessórias ali. Mas a base do conselho de administração é falar de estratégia, é definir o futuro. Né? Eu falo que é analogia, eu adoro analogia, então você vai ver a analogia o tempo inteiro aqui, Caixinha. A analogia que eu uso é do GPS. O conselho é o GPS do carro, né? O Google Maps. Enquanto você está dirigindo, se é o diretor está dirigindo o carro, o conselho está olhando lá na frente. Ele está vendo se vai ter o GPS, né? Ele está olhando lá na frente, está vendo se vai ter um problema na pista, se vai ter um acidente, se tem alguma coisa. E ele, antes de você chegar, ele já te dá alternativas. Muitas vezes sem você saber. Até sem por que ele está te mandando por aquele lugar? Ele já mudou o seu caminho sem você saber umas 3, 4 vezes, você nem soube. Por quê? Porque ele já viu que tinha um problema, já mudou tudo ali e já te deu uma rota nova, melhor, mais barata, mais rápida e tudo mais. Então o conselho é isso, é olhar sempre para frente. E você não consegue orientar uma empresa, fazer um planejamento de uma empresa, né, os caminhos que a empresa vai, sem conhecer dela, né? Tem que conhecer dela. Conhecer do mercado dela. Tem que conhecer uma série de questões ali. Dá para treinar um conselheiro? Dá. Se às vezes tem um consultor, ele é muito bom em um determinado tema e tal, e ele quer participar do conselho, ou às vezes o sucedido, o fundador, enfim, quem está ali, quer que aquele cara participe do conselho, porque gosta dele, da forma que ele atua e tal. Tudo bem, vamos preparar ele para ser um conselheiro. Dá para preparar, não é tão rápido, mas dá. Você vai ter que entender mais como você falou, né, de um tema mais amplo, tem que ser mais estrategista. Né? Na conversa com o professor Alberto, isso fica muito claro, né? Ele estava aqui traçando alguns futuros, né? Então é uma pessoa que tem a capacidade de entender o que está acontecendo agora e o que está, para onde nós estamos indo, para dizer para a empresa, ó, peraí, aqui tá, hoje é isso, mas daqui a pouco você vai cá. Exatamente. É isso, é orientar um bom caminho ali para a empresa. Então essa é a grande diferença. Não é nada muito complexo. O conselho vai orientar o futuro da empresa ali. Esse futuro desenhado ele passa para a gestão e a gestão executiva. Né? Eu falo que tem também uma relação muito boa que eu uso até nas aulas da governança, que é o famoso PDCA, né? PDCA composto por 4 etapas, né? 2 dessas etapas é papel do conselho, 2 dessas etapas é papel da diretoria. É claro que, né, tem que salvar as coisas aí, porque senão pode ter entendimento errado. Quando eu falo, por exemplo, no planejamento, quem planeja é o conselho. Mas quem traz insumos para o planejamento é a gestão, é a diretoria e tal, porque está ali no dia a dia, tem informação, tem tudo. Porque às vezes eu falo, o planejamento quem faz é
é o conselho. O pessoal, não, mas na minha empresa quem planeja lá, quem faz o planejamento é a diretoria. Não, tudo bem, porque ele tem informação, tá certo. Mas quem vai aprovar, quem vai aceitar aquilo lá, em última instância, é o conselho, né? Então, no PDCA, o conselho planeja, que é o P, a execução daí vai para a diretoria, então, uma vez planejado, a diretoria executa. A execução, enquanto está acontecendo, quem monitora para saber se está certo. A checagem é o que é o C ali, né? Monitoramento, checagem é o conselho. E as novas alterações, ações de controle e tal, que é o A, quem vai fazer também é a diretoria. Sim. Então fica nesse ciclo sempre o conselho. E eles estão sempre um entregando para o outro alguma coisa. Exatamente. Então fica nesse ciclo aí, tá? Agora, o comum é a gente ver a reunião de conselho ser uma reunião de diretoria. Então, está falando só sobre o dia a dia. Vou até pôr um outro ponto aqui, que é o seguinte. E em muitas dessas empresas, e às vezes grandes atualmente, você não tem nem reunião de diretoria. Exato. Você tem o dono falando, né, e todo mundo falando assim, senhor, é isso mesmo e tudo mais. Não tem aquela reunião em que um diretor financeiro, de RH, de finanças, ele chega e fala, olha, a situação é assim, eu preciso disso aqui. Né? Eu entrevistei há algum tempo atrás aqui uma consultora de RH, Daniele Moro, Vero Pequi, não sei se já ouviu falar. Eles são especialistas em cultura empresarial. Uhum. E ela estava falando o seguinte, olha, na grande maioria das empresas, por exemplo, a diretoria de RH não é ouvida em hora nenhuma. Ela só é ouvida na hora de contratação, demissão e deu problema. Né? Ou dia de festa, dia não sei. Mas na reunião de diretoria, ela nem participa, às vezes. Às vezes está tendo uma reunião ali entre o financeiro, o comercial, o dono, aí a pessoa de RH, o diretor de RH passa pela porta e fala, não era para eu estar aqui, né? Porque às vezes nem a reunião de diretoria tem. Exato. O RH, que tem cada vez mudando de nome, né? Nem sei qual é o nome que está hoje. Hoje é gente de gestão, né, que o pessoal gosta de usar. Gestão, né? DHO, gestão de pessoas, cada um tem um nome. Mas vai mudando todo de nome, mas enfim, esse departamento, essa área, cada vez é mais importante, assim, com uma velocidade muito rápida a gestão de pessoas, né, de forma genérica ali, ela está tendo uma importância muito grande. Tanto que os conselhos agora, a gente tem trazido muitos conselheiros com foco em gestão de pessoas por conta disso, porque precisa realmente. Mas, de fato, assim, essa separação, ela não é muito clara, né? Quando você fala que normalmente o fundador ali, ele é o tomador de decisão e tal, ele é o mais difícil de se aculturar, normalmente é o mais difícil de se aculturar para o conselho. Via de regra, a história empreendedora, né? Eu também conto muito isso, quando eu falo com o empreendedor isso, ele se identifica na hora. A maioria dos empreendedores, ele vem de duas áreas de operação. Ou ele vem da operação em si, né? Sabe fabricar bem alguma coisa, sabe fazer algum serviço, alguma coisa, ou ele vem da área de vendas, né? Essas duas áreas, que são áreas fins, de fato, né? É importante. Ele só se torna um empreendedor, porque muita gente conhece disso também, e o que diferencia o empreendedor é que ele também, além disso tudo, ele tem outras duas características. Ele é visionário, ou seja, ele sabe olhar para o futuro e enxergar uma oportunidade, e ele também tem apetite a risco. Ele se arrisca, né? Aliás, eu acho que a principal característica do empreendedor é o apetite a risco. Inclusive, às vezes eu estou conversando com o empreendedor assim, e ele fala assim, não, aqui a gente é muito conservador. Eu falo, não existe isso. Empreendedor conservador não existe, né? Mas eu vejo uma coisa, eu não sei se é uma visão muito específica minha, mas você pode me dizer. Que quando ele já está lá na frente, a empresa já está muito estruturada e vem o filho ou a filha para fazer a sucessão e quer se arriscar, ele se torna um pouco conservador. Ele chega num momento em que ele já criou um patrimônio, ele já criou uma estrutura da empresa, que ele não quer arriscar mais aquilo. E principalmente quando ele já está ali 60, 60 e pouco, que ele fala, já estou velho país, já tem patrimônio, não estou afim. E é um dos embates que tem na sucessão também, um pouco isso, né, do jovem que às vezes quer levar a empresa para um outro patamar e neste contexto esse cara fica um pouco conservador. Ele, na verdade, ele é conservador à mudança, ele é resistente à mudança, mas ele não é conservador na base. Se você falar para ele assim, eu vendo caneca, o cara a vida inteira vendeu caneca, sabe produzir, sabe vender, tal, não sei o que. Você fala assim, quer dobrar? Vamos dobrar o ano que vem o tamanho da empresa? Vamos.
Agora você fala, ao invés de caneca, vamos fabricar xícara. Isso. Não vem querer mudar as coisas aqui assim. Tá. Então ele não é, ele se arrisca, mas ele arrisca no conforto dele. Né? Perfeito, a sua analogia está perfeita. Quando você tenta mudar ele, aí que é o problema. Aí é o fato até dele já ter mais idade e tal, né? Não querer ter mais essas coisas. E claro que o sucessor, via de regra, ele vem com ideias novas porque ele também quer empreender. Né? Ele quer, como eu falei, que é aquele perfil que você falou do cara que é empreendedor. Isso, exato. Que ele pode empreender dentro da empresa, ele pode empreender como uma spin-off dessa empresa, que também é uma possibilidade. Né? De certa forma, a história do INEPAD é um pouco isso, né? Porque ela vem muito da educação, né? E depois que o professor Alberto foi gradativamente se afastando, você foi muito mais para a consultoria. Então, pode ser uma spin-off, mas pode ser também empreender fora, com um negócio dele. E você sabe que eu tenho uma história de um conhecido, na verdade, um parente da minha esposa, que eu acho que é um bom exemplo disso. O pai dele é um empresário lá de Campinas, muito bem sucedido, mas antes dele entrar na empresa, e é aquelas pessoas que fazem isso pelo feeling, ele virou pro filho dele e falou assim, toma esse dinheiro aqui, vai lá e abre um negócio. Aí ele se arrebenta aí primeiro. Passou uns 3, 4 anos, ele chamou ele de novo, né? Esse cara é marido de uma prima da minha esposa, chamou ele de novo e falou assim, agora você pode ir para cá, porque agora você sabe fazer um negócio. Me paga o dinheiro que eu te dei, vende seu negócio. Me paga o dinheiro que eu te dei e agora entra aqui no negócio. E assim, de uma forma muito, não foi uma coisa estruturada, mas muito inteligente. Sim. E essa é uma boa prática, a gente costuma falar. A gente chama essa boa prática de errar com o dinheiro dos outros. Um pouco diferente do que ele fez, que é de trabalhar na empresa de outros. Né? A gente sempre fala, cara, sucessor tem que ter experiência fora antes. O nível, a diferença entre um sucessor que passou alguns anos trabalhando para outros, o sucessor que entrou direto na empresa familiar, não estou falando que quem entra direto é ruim, nada disso, porque tem muitos casos onde funciona muito bem e tal, mas sem dúvida, passar em outras experiências fora da empresa ajuda muito, muito, muito. Principalmente pelo fato dele viver um ambiente onde ele não é o filho do dono. Exatamente. Porque assim, é péssimo essa conotação do filho do dono, mas isso é realidade. E não dá para brigar com a realidade. Né? A realidade é que ele vai ser o filho do dono. Né? Ele pode depois galgar todo o espaço dele e todo mundo começar no primeiro momento. A respeitá-lo e tudo mais, que acontece com o tempo, mas no primeiro momento, e aliás, nem no primeiro momento, a vida inteira ele vai ser o filho do dono. Até o pai dele estar vivo, depois que o pai dele morrer, ele vira o dono, mas até então ele é o filho do dono. Bom, cara, tem quase uma hora que nós estamos falando, mas eu queria, antes da gente encerrar, voltar nesse ponto que você falou do conselho, porque eu acho que é uma coisa que está virando uma modinha falar disso, como a gente comentou. Eu brinco sempre assim, quando eu quero criticar alguma coisa, eu primeiro vou aprender sobre ela. Então eu fui fazer curso de coach para poder criticar, e agora eu acho que eu vou fazer um curso desse aí de conselho para poder criticar esse negócio do jeito, criticar no sentido de analisar, entender o que é real e o que não é. Você falou, bom, o conselho é o GPS, ele vai olhar lá na frente, né? Mas como se estrutura um conselho? Qual é o papel do fundador dentro do conselho? Qual é o papel das pessoas da família, que sejam elas sucessoras ou não, dentro do conselho? Qual é o papel? Quem tem que estar lá de fora? Como é que se estrutura um conselho? Boa pergunta. Na verdade, assim, ele tem... Vamos separar em duas frentes de trabalho. Uma é a parte prática, a experiência do conselho, a maturidade do conselho, e a outra é a organização dele. A parte da organização, a gente entende que o conselho ele tem que ter uma robustez para ele funcionar, e a base de tudo tem que ser disciplina. O conselho só funciona adequadamente com disciplina, porque a coisa mais comum é ele até começar bem, mas com o passar do tempo, como tem essa orientação à operação do próprio dono, eles irem voltando para a operação, devagarzinho, né? 6 meses depois, virou reunião de diretoria de novo. Então, a disciplina funciona muito bem. Por isso, a gente costuma colocar, claro, aí depois eu vou falar da operação, que é uma maturidade para acontecer, a gente costuma colocar algumas ferramentas, e aí vem ferramentas de governança, né? Que vão ajudar nessa disciplina. A primeira delas é ter uma boa estrutura de suporte ao conselho. Então, a gente cria, que hoje o pessoal chama de Governance Officer, a gente mais naturalmente chama de Secretaria do Conselho, né, que é uma estrutura, uma pessoa normalmente ali, que ela vai coordenar todo o processo.
né? O conselho ele não acontece só na reunião, ao contrário do que também o pessoal pensa, não é só uma reunião. Ele acontece durante o mês inteiro. Você tem troca de informação, tem preparação, o conselheiro tem que se preparar para a reunião. O bom conselheiro, ele fica ativo no conselho durante o mês inteiro. Ele está lá o tempo inteiro olhando o que vai ter, buscando informação, o que eu vou apresentar, pedindo, cobrando os outros de informação para ele poder analisar e voltar aí para o conselho com informação e tal. E para coordenar tudo isso, tem que ter uma pessoa. Essa figura do conselho. Hoje tem vários sistemas, inclusive, né? Tem sistemas de gestão que ajudam também nisso, que consolidam e tal. Então, essa parte, né, ter um regulamento, sim, o regulamento também vai ditar tudo que vai e pode acontecer ali, né, tempos e movimentos. Então, isso, você disciplina melhor o conselho para que ele funcione e não desvie, né? E a operação é uma fase também de treinamento. Ele tem que ter um amadurecimento quando a empresa não tem, né, o conselho. Então, a gente costuma chamar de reunião de sócio, não é nem conselho. Ela começa como reunião de sócio, não tem ainda externos, quando, no caso dos que a gente implementa, né? Tem participação do INEPAD, ou seja, nós participamos lá, os sócios e tal, para coordenar isso tudo. E ali a gente começa ainda num momento de treinamento. Então a gente vai estar levando conteúdo para eles, fazendo mais monitoramento e menos estratégia, então é mais monitorando a empresa, vendo e tal. E aí a gente começa a levar isso aos poucos. Para você ter uma ideia, leva algo como 2 anos para a gente amadurecer bem um conceito. Quando ele já está numa fase um pouco mais consolidada, aí a gente começa a formalizar tudo. Aí começa a ter uma pauta definida, uma ata, aí tem tempos. Então, olha, você vai ter 30 minutos para falar disso. Está atrasado, não pode. A próxima reunião você tem que se preparar melhor, né? Se tinha 30 minutos, você usou 1 hora, está errado. Tá? Então, a gente começa a disciplinar nessa linha e ser um pouco mais rígido, entre aspas, ali de tempos e movimentos. E aí ela começa a tomar forma de conselho mesmo. Essa fase do conselho consultivo, né? Depois do consultivo para o de administração, de fato, é onde entra a figura do conselheiro independente, que aí são pessoas externas que vão trazer conhecimento e trazer também disciplina, né? Porque o independente ali na reunião é um ente estranho, entre aspas, né, da família, do fundador, do sucessor, que a gente também tem toda uma forma de como contratar, quem contratar, tem que dar o fit, né? Se não for alguém ali que der certo, não vai funcionar. Mas é um ente estranho, e por ser um ente estranho, o comportamento da família muda. Porque agora eu não estou mais numa reunião, num jantar, num almoço de família, né? Agora eu tenho um cara de fora aqui que ele está tomando decisão junto com a gente. Então, até a postura, a forma muda. Por isso ali. Precisa desse amadurecimento primeiro, né? Precisa, senão ela se atropela e aí pode dar problema. Então, aí chegou nesse ponto que está ali com o independente, que aí, no caso do nosso projeto, né, ele leva, como eu falei, mais ou menos uns 2 anos. Nessa última etapa, a gente tem um time de conselheiros nosso lá, que eles já foram testados, avaliados, então são pessoas que, claro que eles têm um foco até um pouquinho mais nessa linha do aculturamento ainda, nem tanto da operação da empresa em si, da estratégia e tal, mas que eles já têm também, já são pessoas que já são, bom, exemplo, o professor Alberto, mais ou menos, é um dos conselheiros que a gente atua lá com a gente. E aí ele entra nesse momento ainda pelo INEPAD, finalizou o trabalho, quando a gente fizer a entrega, o conselho está maduro, está treinado, está culturado e o principal ponto que eu falei, disciplinado, né? Tem que ter a disciplina de funcionar, de não desmarcar a reunião. A gente fala que assim, conselho de administração, ele é o evento mais importante e relevante da empresa. E ele não acontece com toda frequência, é uma vez por mês, é um período no mês, vamos falar lá, 4, 5 horas no mês. Não é possível que você não consiga se programar para o evento mais importante, para a hora mais cara da sua empresa, que é o conselho, tá 4 horas lá e não desmarcar essa reunião. Né? A gente fala, cara, se você não conseguir isso, você não está dando preferência para sua empresa. Né? E aí ele começa a dizer, aí começa a funcionar. E depois disso tudo já bem aculturado, ele dificilmente retroage. Ou seja, ele vai virar para o resto da vida. Porque já se entendeu o valor. Né? Exatamente. E não só entendeu o valor, mas ele começa a colher os frutos disso, começa a ver como é relevante e importante o conselho funcionando. Cara, tudo que dá certo e funciona, aí fica. Bom, primeiro, Eduardo, eu vou dar um tempo para você se despedir, falar o que você quiser aqui, mas já adiantando, assim, uma aula, né, sobre
sucessão, governança. Para mim, eu tenho brincado com isso, que nesse último ano, você é o episódio 92, e eu estou fazendo um doutorado em tudo aqui, em educação, em gestão de pessoas, porque a gente fica aqui uma hora conversando, né, assim, sem o celular, sem nada. Isso é fantástico. Então, vou deixar você despedir, falar o que você quiser, se você quiser falar com o pessoal aqui da câmera, tudo bem? E depois eu volto para terminar aqui. Perfeito. Não, só agradecer mesmo ter me chamado, que eu gosto muito de falar desse tema, é o tema da minha vida, é o tema que eu mais estudo, mais acompanho, governança e com foco em empresas familiares, né? Claro que a teoria da governança de empresa de capital aberto, multinacional, é um pouco diferente, mas com essa função de ter resoluções ali para a empresa familiar, é o tema da minha vida, gosto muito de falar, sempre estou à disposição para falar sobre isso, enfim, né? Gosto de verdade. E, enfim, muito obrigado por ter chamado aí e fico à disposição para outras aí, se precisar. Eu só agradeço, porque assim, eu sei como é difícil, eu tenho tentado te trazer aqui há algum tempo, é difícil falar, e para mim, assim, o que é importante, né, falar sobre um tema como esse? Porque a grande parte das empresas do Brasil, o grande empregador do Brasil é a empresa familiar, a empresa de médio, pequeno porte, que às vezes o dono ainda é uma empresa pequena, mas já é uma empresa grande. Você falou uma coisa logo no início, que para mim é muito importante de se compreender, que assim, a empresa ela existe para ganhar dinheiro. Beleza, ela foi criada para isso, mas ela tem um impacto social. Uma coisa que às vezes eu falo para esse empresário que às vezes não entendeu o tamanho da empresa dele, ele ainda acha que a empresa dele é ele. Eu falo assim, vem cá, vamos ali no estacionamento. Está vendo aqui esse tanto de carro dos seus colaboradores aqui? Né? Pegando uma coisa bem material mesmo. Está vendo esse tanto de carro dos seus colaboradores? Isso aqui foi a sua empresa que gerou de valor. Você entendeu o tamanho do seu negócio? Eu acho que você não entendeu ainda o tamanho do seu negócio. Porque a empresa ela tem um impacto social, né? Tem um impacto sobre a comunidade, sobre as pessoas, é a vida das pessoas. A pessoa passa muitos anos aqui. Bom, Eduardo, já vou te convidar, dia 29/11, nós vamos ter um evento lá na Faculdade Metropolitana, eles fizeram um prédio novo ali na Francisco Junqueira, lindo, um auditório muito bonito. Então nós vamos ter lá o episódio 100, você é o 92, vai ser o episódio 100, e estou reunindo todas as pessoas, vamos ter uma mesa de debate lá falando dessa questão dos caminhos e tudo mais, então já está convidado. Depois o episódio do Eduardo vai estar completo no YouTube, também completo no Spotify, mas vamos fazer vários cortes. Eu já vou olhando aqui de vez em quando para o relógio, vai ter um corte aqui, ó. Tem um corte bom. Tem um corte de falando sobre sucessão, tem um corte falando sobre governança, que vão ficar legais depois. E bom, o podcast Mais Que Um, a ideia do Mais Que Um é sempre, quando a gente conhece alguém, a gente se torna mais do que um, porque a gente aprende coisas novas. O que o Eduardo trouxe aqui é um conhecimento que impacta diretamente a vida de todo mundo que trabalha numa empresa familiar, de quem está, né, à frente de uma empresa familiar, uma empresa passando por esse processo. Como eu disse, eu não gosto de usar o termo profissionalização, né, mas o termo organização, porque a empresa já existe, já é profissional. E mais do que isso, eu acho que ficou um aprendizado muito importante do que é esse processo de você, porque às vezes a gente vê as famílias brigando, as pessoas, e a gente não compreende por que aquilo está acontecendo, mas você falou uma coisa que é verdade, tem muita psicologia por trás, né, disso. Então, pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de nos seguir. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos, né, nas redes sociais como um todo, e até o nosso próximo encontro.